Conta-me quem és tu e onde é que nós estamos. Bom, eu sou o João Costa, nós estamos na Universidade Nova, no Encontro Nacional pela Justiça Climática e pronto, é isso. E o que é que tu vês à tua volta? O que é que viste durante o dia à tua volta? Olha, eu cheguei um bocado tarde, porque eu estive a trabalhar de manhã, mas pronto, mas quando cheguei vi muita gente, fiquei muito surpreendido, foi fantástico. Estava a haver duas sessões ao mesmo tempo, uma por causa dos tratados transatlânticos e outra por causa dos empregos climáticos, uma campanha do Climáximo, e vi muita gente, fiquei muito surpreendido pela positiva mesmo. E porquê é que tu estás aqui? Eu estou aqui por causa da Linha Vermelha, que é de ser Linha Vermelha, é o nome da campanha que a Academia Cidadã e o Climáximo lançaram. Explica-nos essa campanha. A campanha, no fundo, a origem tem a ver com a COP21. Na altura da COP21 houve uma O que é a COP21? Ok, a COP21 então é a Cimeira do Clima, a Cimeira na altura foi a 21ª, por ser a COP21, foi em Paris, e a 350.org, que é uma associação ambientalista, fez uma ação que se chama as Redlines. As Redlines no fundo simbolizam o limite, não é? E o stop aqui, e o temos que mudar alguma coisa. Nós pegámos nessa ideia e a ideia basicamente é o de ser uma linha vermelha, ou seja, mas que seja feita a nível nacional, ou seja, várias pessoas em vários pontos do país, seja a nível familiar, seja, por exemplo, no centro de dia, seja numa universidade sénior, pronto, seja onde for, fazerem linhas vermelhas, e não tem que ser obrigatoriamente tecido, não é? Pode ser juntar simplesmente trapos, portanto, só basicamente cada um contribui da maneira que quiser, no fundo para falarmos todos a uma só voz e dizermos precisamente isso, que não queremos petróleo e nem gás cá em Portugal. E qual é que foi o papel de Portugal na COP21 em Paris, e depois disso qual é que tem sido nos últimos tempos? Tem sido um pouco contraditório. O Acordo de Paris, supostamente Portugal comprometeu-se a reduzir 64% das emissões. Passado uns meses assinou estes contratos de exploração, de prospecção e exploração de petróleo e gás natural, o que não é coerente no fundo, não é? Porque para reduzir as emissões não podemos explorar mais petróleo. E no fundo tem sido sempre incoerente, porque eles anularam 2 contratos, ou pelo menos estão em vias de serem anulados 2 contratos para fracking, à Portfuel, mas depois ao mesmo tempo autorizaram agora a Galp a fazer um furo já em abril, com um pré-aviso de 10 dias somente. Portanto, onde? Será ao largo de Algesur, será em Deep Offshore. Portanto, é uma técnica muito nova, do pouco que eu sei, é uma técnica basicamente tem poucos anos, mas que basicamente é em grandes profundidades, e o primeiro furo que eles fizerem não é para tirar já, portanto é só para abrir o caminho, portanto, e lá está, é uma técnica que pode ser muito perigosa, e experimentar coisas nesta altura não faz sentido. Porquê é que não faz sentido? Porque basicamente não só, e estou a falar a nível global, temos que mudar a nossa política, a nossa política energética, porque não faz sentido nós estamos a explorar e não devolver nada ao planeta, não é? Porque no fundo o que devolvemos é poluição, e quando as alternativas estão aqui, não é? E existem N alternativas e tem que haver vontade em as aplicar, não é? Achas que a energia nuclear é uma dessas alternativas? Não pode ser, não é nem pode ser, é certamente, do pouco que eu sei, é mais limpa, mas não é muito perigosa na mesma, portanto, e acho que não vale a pena. No fundo é pensarmos que só temos um planeta e que ele dá-nos tudo o que nós precisamos para sobrevivermos, todos, sem exceção. E se nós andarmos a extrair só para alguns beneficiarem e, no fundo, para o planeta ser prejudicado, não faz mesmo sentido, não? Muito obrigado. Como é que te chamas e porquê é que estás aqui? Então, chamo-me Bárbara Sá, estou aqui por causa do Encontro Nacional pela Justiça Climática, na qualidade de membro da Associação de Estudantes da FCSH. Okay. Diz-me o que é que tu aprendeste e de que sessão é que acabámos de sair agora? Explica-nos um bocadinho isso. Nós saímos de uma sessão sobre desobediência civil, em que basicamente ouvimos testemunhos de malta que fez já várias ações de desobediência civil, desculpa, lá estão a repetir, e da forma como isso foi organizado, e também das consequências que isso pode ter quer na vida do ativista, quer na vida da própria pessoa, que muitas vezes é punida ou é-lhe exercida uma coerção por causa dessa desobediência, dessa opinião. O que é que foste a esta sessão em particular? O que é que te interessa a ti na questão da desobediência civil? Particularmente a própria desobediência civil, não só como a fazer, mas também para refletir a que já fiz, mais ou menos, não é? Explica-nos o que é a desobediência civil. Então, na minha opinião muito, muito pessoal, se calhar, a desobediência civil é
aquele momento em que tu percebes que o sistema está errado e que tens o direito de, através de uma desobediência a uma ordem ou até através de uma contestação, através daquilo que normalmente se chamaria de um vandalismo, tu consegues mostrar ao sistema e à sociedade em geral o teu descontentamento nesse sentido. E basicamente, embora usá-lo como chamariz de atenção para o problema, mesmo que isso não seja reconhecido como uma forma legítima de o fazer. Okay. E dás-nos um exemplo concreto de alguma coisa em que já tenha estado envolvida, se for o caso? Pronto, posso-vos falar de 2 situações que aconteceram inclusive nesta faculdade. A primeira delas foi um protesto contra a presença da embaixadora de Israel numa conferência da faculdade, pela questão, sobretudo, dos colonatos na Palestina, em que nós tivemos, inclusive, polícia à paisana na faculdade, com medo que nós fôssemos fazer mal à senhora embaixadora. A vontade era só pintá-la de vermelho, mas pronto, não conseguimos. Mas e o que é que fizeram exatamente? Nós fizemos portanto, protesto, cântico de protesto, e fizemos também, gravámos pés e mãos, pintámos pés e mãos vermelhas no chão, e queríamos entrar na conferência para falar com ela, mas nem sequer nos deixaram nesse sentido. E depois a senhora embaixadora saiu por uma porta escondida porque não podia passar à nossa frente. Isso não é propriamente desobediência civil, é mais ação direta, não é? Sim, sim, mas a questão é que nos teriam dito que não poderíamos fazer nenhum protesto à embaixadora. A segurança da faculdade tentou demover-nos a sair. Inclusive a polícia esteve aí a fazer exatamente a mesma coisa, a tentar dizer-nos que não era legítimo o que estávamos a fazer e que não o podíamos fazer. Eu considero isso pessoalmente como desobediência. Não sei se para vocês faz sentido. A outra ação, que é uma coisa que nós fazemos recorrentemente, é pintar muros na faculdade, com palavras de ordem, dependendo do protesto que estamos a fazer. Que é proibido pintá-los, é isso? Não, mas é porque a faculdade diz que, apesar da Constituição nos dizer que podemos fazê-lo, a faculdade não o deixa fazê-lo e repinta-os em cima. Isto pode parecer que não é uma desobediência civil, porque não é, do ponto de vista legal, ilegal, mas é uma desobediência na medida em que aquilo que supostamente é a tua hierarquia numa faculdade te reprime essa ação e, inclusive, te retira os materiais para fazeres isso. E porquê é que é importante desobedecer? É importante desobedecer porque a resistência não se faz sem desobediência. Porque senão, se acatares aquilo que te dizem, para começar, nunca questionas o sistema e nunca o mudas. Porque a questão é, a desobediência prende-se sobretudo por tu pensares por ti próprio e perceberes até que ponto é que aquilo que o sistema te incute é ou não uma linha de pensamento legítima. Se não fores fazer aquilo que o sistema te diz e desobedeceres nesse sentido, consegues combatê-lo de uma forma que o sistema não está habituado a que o combatas. O sistema está habituado a que faças debates sobre o assunto ou a que venhas falar para uma entrevista sobre isso. Não está preparado para que tu faças algo que é completamente hardcore e completamente fora da caixa, porque isso abana-o, isso não lhe dá sustento na realidade. Ok, obrigado. Obrigada eu. Diz-me quem és tu e porque é que estás aqui. Sou José Oliveira, sou professor e investigador e faço parte da plataforma portuguesa Não aos Tratados Transatlânticos. E porque é que estás neste encontro? Este encontro é um encontro sobre a justiça climática e nós sabemos que os tratados corporativos que estão em cima da mesa vêm alterar para muito pior as questões climáticas, uma vez que dão uma prioridade acrescida às indústrias dos combustíveis fósseis. Mas por que mecanismo é que isso acontece? Porque é que na realidade tu dizes que as empresas saem beneficiadas por tratados transatlânticos como é o TTIP ou o CETA? Estes tratados, nomeadamente o CETA, que já foi aprovado agora pelo Parlamento Europeu, concedem a essas empresas um enorme conjunto de direitos e privilégios muito acima de qualquer outro agente da sociedade. Portanto, essas empresas terão capacidade para bloquear as ações dos governos, impedindo-os de tomar medidas em defesa do ambiente, em defesa dos cidadãos, em defesa dos trabalhadores, etc. Mas na realidade há coisas interessantes nesses tratados, não? Os tratados criam emprego, por exemplo, isso é uma das coisas que é dita por quem os defende.
É verdade que eles dizem isso, é verdade que serão criados alguns empregos, mas em número infinitamente inferior àqueles que irão ser destruídos por esses tratados. Portanto, o saldo é francamente negativo, de acordo com os últimos estudos a que temos tido acesso. Tu disseste ainda há pouco que o CETA foi aprovado já no Parlamento Europeu. Conta-nos como é que é esse processo e como é que hoje, qual é que é o estado de hoje do CETA? O CETA, uma vez concluídas as negociações, foi assinado pelos representantes do Canadá e da União Europeia. Essa assinatura foi problematizada pelo governo da Bélgica, na medida em que o ministro Magnet, da Valónia, contestou o CETA e disse que não permitia a sua aprovação se ele tivesse como estava. Isso deu origem a uma enorme celeuma em toda a Europa, choveram as chantagens sobre a Bélgica e a Comissão Europeia arranjou à pressa um documento que anexou ao tratado, que supostamente dava realização a algumas das exigências da Bélgica. Por efeito disso, a Bélgica aprovou provisoriamente o CETA. Nós consideramos que esses documentos que foram anexos ao tratado não têm nenhum valor legal porque o tratado não foi alterado, o tratado é o mesmo. Portanto, o que acrescentaram depois, enfim, tem o valor que tem, quer dizer, ou seja, quase nenhum, não é? Mas o CETA já está em vigor neste momento? Vai estar em vigor, já pensamos que entrará em abril, em vigor em grande parte, ou seja, na parte das competências da Comissão Europeia. Mas ele tem que ser aprovado pelos vários parlamentos da União Europeia, certo? Exato, todos os parlamentos nacionais e alguns regionais têm que aprovar também o CETA. E o que é que tu achas que vai acontecer em Portugal? Neste momento a correlação de forças é favorável, claramente favorável à aprovação do CETA no Parlamento Nacional, porque o Partido Socialista é oficialmente favorável ao CETA. E qual é que é a posição dos outros partidos que estão representados no Parlamento? O PCP é contra, o Bloco de Esquerda é contra, os Verdes são contra, o PAN é contra. Os outros partidos da direita são todos a favor e, portanto, há uma maioria, juntamente com o PS, de deputados que são a favor do tratado. Neste momento, estamos a tentar convencer alguns, vamos ver se conseguimos. E o que é que diz o governo que está em vigor neste momento em Portugal? O que é que diz, por exemplo, a Secretária de Estado do Comércio? A Secretária de Estado, como porta-voz do Governo, é completamente favorável ao CETA, mesmo em situações e em aspectos que são extremamente gravosos para Portugal, nomeadamente, por exemplo, posso falar do princípio da precaução, que é uma das pilares da legislação europeia. O tratado nem sequer menciona o princípio da precaução. Nós questionámos a Secretária. O que é o princípio da precaução? O princípio da precaução diz simplesmente o seguinte, que qualquer produto que seja posto à venda, nomeadamente produtos alimentares, produtos químicos, etc., só pode ser posto à venda depois da empresa provar que não é prejudicial para as pessoas ou para o ambiente. Se houver qualquer dúvida, o produto não pode ser posto à venda. Contrariamente, o Canadá sempre contestou este princípio, tem-o contestado várias vezes nas instâncias internacionais e conseguiu que o tratado nem sequer mencionasse o princípio. Portanto, é a sensação que nós temos. Muito obrigado, José. Conta-me quem és tu e porque é que estás aqui. Eu sou Margarida Silva, eu sou ativista na Corporate Europe Observatory, que é uma ONG belga que faz investigação e campanhas para desafiar, primeiro divulgar e desafiar o poder económico, o poder político que as grandes empresas têm sobre as políticas da União Europeia. Tu hoje falaste sobre o lobby da União Europeia, principalmente em Bruxelas. Conta-nos o que é que se passa lá. Basicamente, Bruxelas é a segunda capital do mundo de lobbying, depois de Washington. Tem uma indústria gigantesca, tanto de empresas que têm lobbying interno, ou seja, têm os seus próprios lobbies dentro da empresa, ou empresas que têm clientes pelos quais fazem lobbying, ou think tanks e coisas associadas. A estimativa é que temos entre 20 mil e 30 mil lobbyists em Bruxelas, o que significa que temos 20 lobbyists para cada eurodeputado ou 1 a 3 para cada funcionário da Comissão. O lobby em si não é ilegal. Explica o que é o lobby, porque é que é mau ou é bom, ou em que circunstâncias é que é. O lobbying não é ilegal. O lobby é basicamente a prática e a atividade de tentar influenciar as decisões políticas e a tomada de decisões pelo setor político.
O lobbying, aliás, pode ser feito por cidadãos. Tu podes contactar o teu próprio o teu próprio eurodeputado, ou, sobretudo quando fazes parte de uma organização, isso seria lobbying, porque estás a tentar influenciar essa atividade. O grande problema é a falta de transparência de lobbying, ou seja, tu não sabes quem é que está a influenciar quem, com que orçamento e sobre o quê. Isso é um problema gigantesco na União Europeia, porque não tens uma sociedade civil e um jornalismo ativo que consiga fazer o escrutínio próprio que precisa. Mas também é um problema porque na União Europeia, sobretudo, são as grandes empresas que dominam esse lobbying. E qual é que é a diferença de tratamento entre as grandes empresas e as ONGs ou o cidadão quando tentam fazer lobbying no Parlamento Europeu, por exemplo? Eu acho que temos que dizer que depende dos tópicos. Certos tópicos e certos eurodeputados e certos grupos políticos terão tratamentos diferentes com os diferentes lobbyists. Se estivermos a falar de questões económicas ou de bancos, sobretudo, e finanças ou energia, aí sim, quase casa aberta para lobbyists de grandes empresas. Aliás, o Parlamento Europeu, a Comissão, dependem do conhecimento deles para fazerem as políticas, enquanto que as ONGs, agora se calhar porque há mais transparência, eles são mais obrigados a aceitar os nossos convites, mas mesmo assim não temos tantas reuniões, não temos tanto acesso. Mas também quando há reuniões, por exemplo, com as ONGs, é muito normal que tenhas uma reunião com um comissário ou com um parlamentar e são 10 ONGs que têm meia hora para discutir todos os tópicos que têm que discutir, enquanto cada empresa tem várias reuniões para discutir um tópico. E qual é que foi a influência do lobby na criação de tratados como o CETA ou como o TTIP? Bem, aí foi fulcral. Para já, os tratados como estão agora beneficiam imensamente são as grandes empresas, sobretudo, que têm as grandes transnacionais. Mas as grandes empresas tiveram um papel fulcral quando estávamos a planear, ou quando a Comissão estava a desenhar o seu próprio mandato. Ou seja, eles conseguiram definir não só da maneira como beneficiam, mas do que é que são estes acordos, o que é que faz parte e o que é que não faz parte. E a partir daí consegues controlar o início de uma ideia, estás numa posição privilegiada para o resto do processo. Tu hoje também falaste sobre portas giratórias. Podes dar um exemplo sobre definir o que é e dar um exemplo sobre como é que isso aconteceu? Uma porta giratória é o fenómeno da passagem e do rodopio de funcionários públicos e políticos entre cargo público e cargo privado. Grande parte das vezes passam da mesma indústria, passam da indústria para um cargo público, mesma que tem a responsabilidade sobre essa indústria, e depois o contrário. O grande exemplo que toda a gente conhece é Barroso agora a trabalhar para a Goldman Sachs, sobretudo quando foi Presidente da Comissão no pós-crise financeira, quando prometeu que ia finalmente pôr a regulação que precisamos para reformar o sistema financeiro, que não aconteceu. E agora vai trabalhar para Goldman Sachs. Mas o caso do Durão Barroso é normal? Não, de todo. O caso do Durão Barroso é escandaloso. E acho que foi isso que toda a gente apanhou e que toda a gente entendeu. Mas o Barroso um terço da sua comissão foi trabalhar para mais ou menos na mesma área em que estava no cargo público. Muito obrigado. Boa tarde, porquê é que estás aqui? Como é que te chamas? Boa tarde, sou Miguel Teixeira, estou aqui não só por ser perto da minha casa, mas porque é um tema muito relevante e queria ver o que é que se passa em Portugal relativamente a estas organizações e a esta luta. E também, especificamente, aqui uma parte sobre desobediência civil que acho que é interessante e muito útil toda a vida ativa. Porquê é que estar no segundo Encontro Nacional de Justiça Climática te chamou a atenção? Porquê é que isso é importante no teu dia-a-dia, por exemplo, na tua vida? Porquê? Então, a nível pessoal, se calhar, porque acho que o mundo está a ir na direção errada rapidamente desde há alguns meses, nomeadamente, por exemplo, o Trump, não é? E isso assusta-me, achei que devia estar mais ativo nesse sentido. Porque é que é importante? Isso aí são as bases científicas que todos sabemos, se investigarmos um pouco no Google. Acho que é um tema que é muitas vezes marginalizado, porque faz parte das externalidades, não é? Que muitas empresas podem não ter em conta, o ar, o que eu estou a falar aqui do ar, a poluição do ar, e portanto é posto de parte, assim, no nível sistémico, e tem mesmo de ser as pessoas a lembrar os governos e as empresas que há coisas a fazer nesse sentido. A que sessão é que de que sessão é que tu acabaste de sair?
100 mil empregos para o clima, penso que fosse isso. E o que é que tu aprendeste ou não? Foi útil, não foi nessa sessão? Sinceramente, fiquei um pouco desapontado, porque acho que o discurso talvez não iria convencer ninguém de fora, que não apoiasse já a causa. Portanto, no discurso, quer dizer, a campanha é uma campanha, o objetivo é convencer as pessoas, e estava sempre a observar aquilo do ponto de vista de, ok, se eu fosse um pouco cético, será que eu iria ser convencido aqui com estes argumentos? E achei que às vezes estavam a generalizar talvez demasiado, como eles próprios detalharam, disseram, aliás, o objetivo não é detalhar um programa, fazer um programa a nível que fosse implementado por um governo imediatamente, é algo mais geral, mas eu acho que isso acaba por ser um pouco desapontante, porque acaba por ser muito vago, mas pronto, obviamente que acho que a vontade está certa, a mensagem está certa. No entanto, foi bom e foi agradável ver tanta gente empenhada nisso. E que expectativas é que tu tinhas quando vieste a este encontro? Ainda vai continuar? Há mais sessões? O que é que tu esperas? Aprender aqui, partilhar? O que é que eu espero? Esperava ver qual é que é porque eu estou muito fora ainda nesse sentido. Esperava ver qual é que é a organização neste momento em Portugal em relação às alterações climáticas. Agora, com este novo evento da desobediência civil, espero ver como é que eu poderei eventualmente participar e quais é que são as técnicas para participar. Portanto, é um pouco por aí. Obrigado, Miguel. Obrigado.